Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu venho contar para vocês as minhas leituras do mês de junho. É isso mesmo, gente. Tô um pouco atrasada devido a férias escolares e outras tantas coisas pelas quais passei em julho, mas estou aqui firme e forte, trazendo muita coisa aqui para vocês. Até pensei em gravar os vídeos de leituras de junho e julho ao mesmo tempo, né, no mesmo vídeo, mas pensei que iria ficar um livro muito grande, um vídeo muito grande. Então, hoje eu venho trazer para vocês as leituras de junho. Fique ligado aí, principalmente quem gosta de romance, quem gosta de dramas, porque eu li muitos livros bons esse mês. Antes de começar a gravar, falando a respeito dos livros, eu venho te pedir, se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não deixe de se inscrever. Para você que ainda não ativou os sininhos para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo, eu te peço que faça. Deixe seu comentário, deixe seu curtir, porque isso ajuda bastante no trabalho aqui do canal. E o primeiro livro finalizado no mês de junho foi Mil Beijos de Garoto. Aqui eu tenho que falar que foi um livro muito recomendado para mim por vários amigos que conhecem meu gosto literário, então ele já estava na minha lista há algum tempo. E quando eu vi esse livro disponível pelo Prime Reading da Amazon, eu peguei logo para ler. E aqui logo de cara a leitura ela vai fluindo bastante. E eu acho que é impossível não se apaixonar pela Poppy, que é a personagem principal dessa história, junto com o Ron. Eles são amigos desde a infância, eles se reconhecem como almas gêmeas na adolescência. Uma primeira separação entre eles ocorre quando a família do Ron está de mudança de país, se não me engano, e aquela carga, né, que o mundo impõe a ele de ficar longe de Pop, ele se revolta, fica questionando e tudo, e depois de um tempo ele a reencontra, mas aí ele tá totalmente diferente, ele tá totalmente abalado. E o que ele, nem ninguém que lê o livro espera, é que a vida não espera que a gente remonte os pedacinhos que foram despedaçados para que haja uma nova queda, ou seja, uma nova notícia complicada, uma nova situação grave com a qual devemos lidar, né? E aqui eu não posso falar mais muita coisa, porque senão eu acabo contando aí, né, detalhes do livro que são interessantes a gente descobrir lendo. Esse livro ele me encantou porque por vários motivos, né? Primeiramente por mostrar como as pequenas coisas podem ser, na verdade, a razão para viver, né? De uma outra pessoa. O carinhoso potinho do amor que a avó da Pop lhe deu me encheu de nostalgia, tamanha pureza ali daquele sentimento. E isso não envolve apenas um amor romântico, mas um desejo mesmo genuíno de felicidade que essa avó nutre pela neta. Então é mais uma coisa muito fofa desse livro. Bons e maus momentos a gente passa aí, né, nos capítulos desse livro e mostram desde crises de revolta a diversas questões ali familiares, o poder do perdão, a necessidade que temos um do outro. E, sobretudo, eu acho que a lição que fica, e quem já leu o livro vai me entender, é que a vida é muito curta, né? O quanto essas tragédias podem nos pegar desprevenidos e o quanto temos que fazer do nosso tempo de vida, da nossa oportunidade aqui desse mundo, um momento para sermos melhores e deixar um mundo melhor também. O final desse livro ele me impactou muito, me deixou muito emocionada e assim, não é uma coisa tão fácil de acontecer, isso que eu vou contar. Quando eu vi as lágrimas estavam descendo, eu falei, gente, quem vê essa capa tão fofa não imagina que a história vai acabar com o leitor. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. E como eu sempre repito, a beleza na tristeza também, eu acho que faz parte da vida lidar com as tragédias, com as coisas que nós não desejamos que aconteçam, mas que acontecem, né, infelizmente. Então, para uma pessoa que ama dramas como eu, é uma ótima indicação. Ao contrário do livro anterior, O Caminho para Casa. Eu já sabia, pela autora, né, que me faria sofrer, porque é de praxe quando eu leio as histórias da Christine Hanna. Essa é uma autora que ela me faz mergulhar muito fácil na sua escrita, sentir a dor dos personagens, me colocar no lugar deles e, como sempre, ficar dividida entre as atitudes e as decisões ali que eles tomam. Aqui a gente vai conhecer Judy. Ela tem a família perfeita,
com marido, filhos gêmeos, adolescentes, muito dinheiro, uma casa linda, as melhores possibilidades ali para os seus filhos. Os filhos dela são Mia e Zack. E eles conhecem Lexi na escola. Ela tem um passado muito sofrido e cresceu sem referência de família, em um lar adotivo, enfim. Jude, super protetora, ela sempre se preocupa demais quando os filhos saem para as festas, né? Aquele trio ali sempre sai junto para as festas e até que um dia, ao voltar de um desses eventos de adolescentes, outra tragédia, né? Assim como no outro livro que eu comentei, vai cruzar o caminho deles. E o livro é muito, muito, muito envolvente. E assim, a Lexi, ela é uma personagem muito forte que me impressionou muito pelo senso de justiça e pela sensatez que ela tem, ainda tão jovem. Algo que gostei muito foi que a autora, ela não constrói mocinhos e nem vilões. Em cada situação desse livro, assim como em vários outros livros dela, eu pude perceber que os personagens bacanas, eles agem também de forma inadequada, inesperada, eles tomam decisões ruins, né? E por outro lado, os que aparentemente a gente acha que podem estar agindo só por maldade ou por impulso, também se mostram com boas intenções, eles também sofrem, eles também têm atitudes humanas, né? Ou seja, todos os personagens são muito reais, são muito humanos, o que fez com que eu me encantasse mais ainda por essa história. Aqui a gente vê o valor do perdão, sobretudo o ato de perdoar a si mesmo, de como é difícil, sobretudo quando ainda se tem muita culpa no coração, né? Foi um drama muito gostoso de ler e, assim, recomendo sem medidas. Fiz a leitura também de O Bom do Amor, da Laís Soares e Cris Mello. Eu recebi esse livro de uma forma, assim, muito despretensiosa, né? Recentemente, em um grupo de trocas que eu comecei a participar, e acho que o livro valeu demais a leitura. Aqui a gente tem o texto da Cris e as lindíssimas ilustrações da Laís. E elas conseguiram colocar em formato de livro as pequenas felicidades que realmente dão sentido à vida de qualquer casal. Eu estou em um relacionamento há 18 anos, eu me identifiquei muito com o que eu li aqui. Foi quase como se eu estivesse passando as páginas do meu álbum de memórias, né? Tanto da época do namoro quanto depois do casamento. Senti até um pouco assim, saudade, sabe? Assim, gostei demais, me identifiquei muito. E a gente tem o lado bom, né? Mesmo, o bom humor mesmo de toda a história, que eu acho que sem o bom humor é impossível a gente manter o amor de pé. Mas além disso, a gente também tem cumplicidade, amor, um pouco ali da divisão de dores, da ajuda nas dificuldades e assim, tudo é possível que a gente faça desde que se tenha respeito, porque às vezes também a gente precisa de um tempinho distante ou dedicado a outras coisas que não são só o relacionamento. Então, para mim, essa é a maior lição que o livro nos traz. É um ótimo presente para aquela amiga que está começando a namorar, para aquele amigo que quer declarar o amor, para aquela amiga que ficou noiva, aquele amigo que marcou o casamento, porque eu acho que deixa todo mundo de coração super quentinho. E, assim, vai com certeza deixar de coração quentinho todo mundo que quer viver em um relacionamento saudável. As ilustrações são lindas. Edição caprichadíssima da Fábrica 231. Super recomendo aqui não só a leitura, mas também para presentear. Depois eu fiz a leitura de Tudo Nela Brilha e Queima. E assim, já recomendo desde o início para quem gosta de poesia, sobretudo naquele estilo da Rupi Kaur e da Amanda Lovelace. Aqui a gente tem a Riane Leão, que é uma autora, gente, que esse trabalho me deu orgulho de ter nascido no mesmo país onde ela vive, sabe? Mulher preta, professora, ela é idealizadora do projeto Onde Jazz, que é tipo jazz com 2 Cs. Onde Jazz, Meu Coração. E esse aqui é o primeiro livro dela e ela já ganhou o meu coração. Aqui a gente tem poesias extremamente profundas sobre ser mulher. Coisas que a gente enfrenta na sociedade, seja em casa, na rua, no trabalho ou até mesmo dentro das nossas cabeças, né? A cobrança para que a gente seja cada vez mais bela, gostosa, malhada, depilada, sem ruga, sem celulite, jovem, né? E sobretudo recatada, sem vontade própria,
Tudo isso é expresso de uma forma crua nas palavras dessa autora que é puro talento na arte de tocar os leitores. Falando especificamente da minha experiência de leitura, posso garantir que esse é o melhor livro de poesia desse estilo que eu já li. Os poemas são muito profundos e me tocaram mais do que qualquer outro. Eu acho que eu me identifiquei tanto porque a autora, ela coloca em palavras as experiências dela do dia a dia, em cada parágrafo escrito. Então, assim, é um livro extremamente real, que bate muito com a minha realidade, né, com a minha vivência. Então, indico bastante para quem gosta do estilo, com as minhas melhores recomendações e ainda acho que para quem é feminista, é uma leitura indispensável. Bom, também li Na Estrada com o Ex, vou deixar aparecendo a capa aqui para vocês, da mesma autora de A Troca e Um Quarto para Dois, se não me engano, é assim que chama. E eu gostei muito dos outros livros, e aqui a gente conhece Dylan e Ed, eles formam um casal. E eles terminaram há algum tempo, ao que tudo indica, de uma forma muito brusca. Até que eles são convidados para um casamento e na estrada até o local do evento, os carros colidem, né? O carro da Ed e o carro em que estão a Ed e o Dylan. E aí a Ed oferece carona para o ex, que estava com um colega no outro carro, já que apenas o seu carro tem condição de seguir viagem. Por si só, isso já é muito pouco crível e extremamente aleatório. Mas a gente tem que lembrar que essa premissa é comum nos livros dessa autora. Mas mesmo assim, os livros anteriores dela, eles me conquistaram. Então a autora pula daqui, de onde eu falei, lá para o passado, para um tempo em que o casal ainda estava junto. E assim, a gente vai ter capítulos que vão revezar a parte presente, que é essa situação absurda, repleta de imprevistos, e um passado que, por si só, já me fez tomar a birra desse Dylan. Só que não para por aí, que ele consegue continuar sendo um babaca na minha visão. Então, assim, o romance não rolou, não veio acompanhado daquele quentinho no coração. Os personagens masculinos me deram preguiça, sinceramente. E assim, eu acho que a relação entre a Ed e a irmã dela é a única coisa que salva o livro e ainda me fez dar 3 estrelas. De resto, me decepcionou demais. E assim, se eu já não conhecesse a escrita da autora e entendesse, né, que a forma como ela escreveu, mesmo que a história não tenha me envolvido tanto, não tenha me chamado a atenção, a forma como ela escreve dá um certo suspense, dá uma certa empolgação para ler tudo, porque eu falei, não, gente, não é possível que vai ser só isso. Mas, infelizmente, né? Então, isso fez com que eu não desse uma nota mais baixa ainda e também fez com que eu não tivesse certeza de que esse livro foi escrito por uma outra pessoa que não foi a Beth O'Leary, acho que é assim que fala o nome dela. Então, eu recomendo, mas com essas considerações, principalmente para quem vai com expectativa nesse livro, que já leu os outros 2 da autora, sabe que ela é boa, sabe que a escrita dela é muito gostosa e tudo. Então, tenham calma nessa hora. Daqui a 5 anos foi o livro que vocês escolheram para o mês de junho, dentro do tema romance, do nosso desafio, aquele que vocês amam, que é o 12 livros para 2022, que eu faço em parceria com as queridas Hannah, do Mundinho da Hannah, e a Clau, do Uma Literatura. Aqui nesse livro, a gente conhece a Dani, eu não sei se vai ser assim que pronuncia, mas enfim, ela luta pela vida que ela sempre sonhou, estudar, se formar, se tornar uma grande advogada, encontrar o amor, claro. E no dia em que faz a entrevista para a vaga de emprego que ela sempre sonhou, ela recebe a proposta de casamento do namorado. O que pode dar errado na vida dessa mulher, né? Nós nunca sabemos. Então, na noite na sequência, né, disso tudo que aconteceu com ela sonha, e é um sonho extremamente real, que há um cara estranho ali e parece que ela conhece ele e tem certeza de que foi algo além de um sonho, enfim. Ela que nunca foi muito, nunca acreditou muito nisso, né, ela passa a viver com aquela dúvida do que aconteceu naquele dia, né, e aquele dia parece ser quase 5 anos depois. E aí a Dani volta à vida dela, normal, acorda, faz as coisas dela, né, segue com grande sucesso no trabalho e tudo, mas ela jamais esquece daquele sonho, ela faz até terapia para tentar entender ali o que aconteceu. E daqui pra frente eu não posso falar mais muita coisa, pois senão vocês vão saber
né, de cara nas primeiras páginas, tudo que vai acontecer. Eu não quero ser essa pessoa estraga prazeres. E eu achei assim, é um bom livro, tem personagens fortes, tem lições grandiosas ali sobre o amor. E quem não queria ter a Bella, né, que é a melhor amiga da Dani? Quem não queria ter a Bella como amiga, né? A gente tem relacionamentos que resistem ou não a muita pressão, né? E eu acho que tem alguns relacionamentos que resistem também ao que o destino lhes reserva. O livro ele tem um quê de sobrenatural, que apesar de estranho, que é esse fato dela, será que foi um sonho? Será que ela viveu realmente aquilo? É, mesmo assim, não fica estranho, é uma coisa que não me incomodou, né? E ele também está diretamente ligado ao mistério da história, porque lá na frente a gente vai ter um desdobramento, né, que a gente fica em dúvida, será que aquele sonho vai se tornar realidade? Não é possível, né? A gente fica pensando quando a gente conhece ali a história. Então aqui a gente tem tragédias, a gente tem dramas familiares, aquela notícia ruim que chega de repente, muitas escolhas sobre o futuro, pessoas que partem de repente de nossas vidas. O final é meio aberto, ainda deixa um pouco assim para a gente refletir. E eu gostei bastante, achei uma receita boa aqui de história que conseguiu me prender até o final. E como eu lhes falei, li vários romances com dramas muito bons esse mês. Esse foi mais um deles. Fiz a leitura de Desmanual para Pais e Avós. Aqui pequenininho está escrito A Função dos Excluídos na Educação dos Bolinhos de Carne. E esse livro eu comprei na Editora Inverso, porque não, gente, não bastam os livros que eu recebo em parceria. E eu inicialmente curti a ideia de entender, né, por que pais e avós se sentem excluídos ali, bem como os tios, os padrinhos, nos cuidados com o bebê. Isso porque desde o início, né, é a mãe quem gesta o bebê e inevitavelmente constrói ali um laço muito forte com o bebê, também na amamentação, nos primeiros cuidados e tudo. E às vezes não sobra tanto para os pais e para as avós, mas no livro eu tive a impressão de que reconhecer isso fosse quase um pecado. Vou explicar por quê. Por mais que eu tente entender esse sentido de exclusão que eles tentam colocar aqui, eu não creio que eles sejam de fato excluídos. E eu posso falar por experiência própria porque eu tive 7 sobrinhas antes de ser mãe. Então, assim, eu sempre participei da vida delas como tia, né? E a gente está falando aqui de uma mulher, né, de uma mãe que acabou de gerar o seu bolinho de carne, que eu achei, inclusive, um apelido muito bem humorado que eles dão aqui para a criança. E o bebê precisa da mãe para sobreviver. Então, assim, já é uma carga muito grande colocada nas costas da mãe. E não tem estrutura emocional que aguente ainda se preocupar com mais nada em volta. Então, assim, eu acho que tem muito mais a ver com cada um saber o seu papel e fazer o que lhe cabe do que exatamente se sentir ali excluído, né? O pai pode perfeitamente cumprir o seu papel respeitando o espaço que é da mãe com o filho. E a avó, gente, a avó ela pode ser a rede de apoio mais poderosa ali para essa mãe, para essa criança, né? Muitas vezes a presença da avó é até essencial demais, não só para o bebê, mas para a mãe também. E assim, aquele espaço ali é somente da mãe, não tem alguém que possa substituir. Aliás, como eu acredito que ninguém pode substituir ninguém, né? Cada pessoa, ela vai ter o seu lugar no fundinho daquele coraçãozinho, daquela pessoinha que a gente mais ama e cada um precisa ser protagonista dentro do seu espaço, dentro do seu papel. Então eu acho que assim, dentro de tudo que eu vi aqui, eu acredito que o diálogo é a melhor escolha. E naquele projeto de ler mais coisas dos autores nacionais, mais coisas, mais clássicos também, li Dona Flor e Seus Dois Maridos no Clube Especial que a Cláudia de uma Literatura está fazendo, do Jorge Amado. É um mega clássico, né? É um livro é uma história muito conhecida porque ela foi transformada tanto para o cinema, quanto para teatro, quanto para novela. E aqui a gente vai conhecer a Dona Flor, ainda menina, com uma rígida criação ali, em que a mãe lhe sonhava um bom casamento. E primeiro ela se casa com o Vadinho, é um cara que se pode chamar de um verdadeiro malandro. E
Dona Flor sofre ali com ele todo tipo de maldade, até mesmo lhe extorquir e lhe bater. Né? Eu me lembro de ter assistido a pedaços da novela e tudo, mas eu não lembrava. Eu me lembrava mais da parte mais caricata, mais engraçada do relacionamento dos dois, né? E especificamente do Vadinho. Eu não lembrava dessa questão da violência que eu, assim, fiquei um pouco assustada durante a leitura. Depois que a Dona Flor fica viúva de Vadinho, ela se casa novamente com um homem que é tão o contrário do Vadinho quanto poderia ser. Ela se casa com o Teodoro, que é um cara super honesto, metódico, e assim, aí sim, né, a gente ri bastante das manias dele e tudo. Ocorre que o Vadinho foi a grande paixão da vida da Dona Flor, então ela jamais o esqueceu. E um dia ele volta em formato de fantasma, e ela é a única que enxerga o Vadinho. E isso vai render cenas muito cômicas, irônicas e tudo, mas que eu não consegui achar tanta graça justamente porque eu ainda estava impactada com a violência que ela vivia, né? Antes dele morrer. Então, assim, gente, é importante lembrar, né? E aqui eu não tô querendo fazer militância nenhuma, mas é importante a gente lembrar que a normalização dessa violência doméstica, ela chegou ao ápice bem nessa época em que o livro foi escrito. Então, era algo que, para o que a sociedade passava muito pano naquela época e tudo, e eu compreendo isso. Mas isso não quer dizer que eu concorde que isso seja o certo, né? Hoje em dia a gente está muito evoluído nessa parte, ninguém mais aceita a questão da violência doméstica como uma coisa tão normal assim, né? E eu acho que é importante eu pontuar isso aqui para quem assiste o canal, para quem gosta do canal, sabe que jamais eu iria concordar com qualquer tipo de violência. A escrita do Jorge Amado é simplesmente perfeita. Me pegou mais uma vez, me transportou lá pro lado dos personagens, como se fosse um narrador assim no meu ouvido e eu estivesse andando e vendo tudo acontecendo. É uma leitura repleta de muitas questões importantes que nos fazem refletir, mostra como a hipocrisia social ainda prevalece, né? Essa questão também de muita gente passar pano para a mulher sustentar o homem e ainda falar que não faz mais que a obrigação, para o cara dar qualquer desculpa no mundo para não trabalhar, né? Para essa questão de ainda das diferenças entre o amor e a paixão e até que ponto esses sentimentos podem nos fazer bem. Enfim, um livro grandioso que é outro que eu fiquei com orgulho de ter sido escrito por um brasileiro. E também é assim que acaba. Eu vou deixar aparecendo a capa para vocês. E o que falar desse livro, meu Deus do céu. Essa autora ela tem o dom de me envolver na história e de me deixar encantada pelos personagens só para acabar comigo no final do livro. Sim, aconteceu mais uma vez. Aqui a gente conhece a Lily, que é uma menina que teve uma infância relativamente difícil ali, que tem um longo caminho pela frente, porque ela quer vencer na vida. Ela é forte, ela é persistente, ela vai atrás dos seus sonhos. E claro, às vezes ela precisa de um suporte emocional das pessoas que estão ali à sua volta, como qualquer um de nós. E a gente também conhece Atlas, que é amigo da Lily desde sempre, é seu fiel escudeiro e é com quem ela compartilha ali todas as suas dificuldades, suas preocupações e, claro, né, depois da adolescência ela passa a dividir com ele também o seu coração. Certo dia, a Lily estava vivendo sua vida, investindo ali na sua vida profissional e ela conhece Riley, simplesmente um neurocirurgião que ela jamais achou que ia dar mole para ela, né? Mas a chama ali entre os dois conseguiu superar o medo que os dois tinham de se envolver. E aí eles vivem uma linda história juntos. Só que Lily, né? E eu tô fazendo aí uma analogia entre o relacionamento dos dois e uma estrada complexa, né? A Lily nunca podia imaginar o que aguardava os dois, né, vamos dizer assim, nas estradas ali pelas quais ela estava caminhando. E não tem muito como eu dizer mais, porque senão, quando vocês começarem a ler o livro, vocês já vão saber outros detalhes. E aqui, no final desse livro, depois que termina a história, a gente tem um relato da própria autora, falando um pouco como foi difícil escrever esse livro. E eu notei isso desde o início, como esse livro era diferente dos outros da autora. Por quê?
ele é extremamente real. Na realidade, ela passou pelas coisas que acontecem aqui no livro. Então, o livro ele tem partes que são muito pesadas, que tem violência doméstica, abuso de todas as formas, violência contra a mulher. E isso me deixou extremamente chocada enquanto eu lia. Então, são cenas muito difíceis, daquelas que eu voltava e falava, não, é isso mesmo que tá acontecendo? Não, peraí, não é isso. Mas ele também traz grandes lições, e eu acho que isso ficou muito claro, assim, no que a Colleen Hoover queria passar, né? Sobre amizades grandiosas, sobre o poder de tomar decisões corajosas e de como essas decisões pode virar, mexer o mundo, que elas sempre voltam para as nossas mãos. Então, assim, é um livro maravilhoso, não tem outra palavra, e eu super recomendo. Diogo e a Menina Colorida, eu recebi em parceria com a Editora Inverso, em virtude da minha participação na Avan Premier para lançamento do livro aos parceiros. E é um livro adorável, onde a gente conhece Diogo, que é um piolho muito aciado, que gosta de cabecinhas limpinhas com cabelos cheirosos. Pulando de um cabelo em outro, ele pulou na cabeça dessa menina que não curtia tanto os seus cachos, porque na escola todas as outras meninas tinham cabelos lisos. E nesse ponto, gente, assim como no livro da Aimee e os cachos, eu me identifiquei muito, pois a minha história é muito parecida, né, com isso. Eu não sei mensurar o quanto ter cabelos cacheados em um mundo que só valorizava cabelos lisos impactou na minha infância. Mesmo hoje, eu ainda tenho dificuldade de aceitar como essas coisas aconteceram, de aceitar o meu cabelo como ele é. Então, assim, é uma guerra diária, né, que eu travo ainda, enfim. E aí, por isso, ver esse tipo de livro, ver essa abordagem tão gentil, traz a esperança de que outras crianças não tenham que passar por caminhos tão difíceis quanto eu passei. Aqui o Diogo, ele vai ajudar aquela menina, né, a amar os seus cachos e os lindos cabelos que ela tem, a tal ponto que até as demais crianças vão ficar curiosas ali para conhecê-la e para brincar com ela, né? Para aceitá-la mesmo com todos os seus erros, todas as suas habilidades, todas as suas qualidades, enfim. Eu amei o livro e eu acho que é muito importante ler para as crianças, é muito importante todo mundo que trabalha com crianças das mais diversas ler, e eu acho que esse livro pode fazer com que menos crianças sofram. O Segredo da Árvore também foi recebido em parceria com a Editora Inverso, e aqui a gente tem duas árvores que são consideradas gêmeas. Elas têm a mesma idade e elas vivem uma ao lado da outra. A primeira adora crianças, ela trata todo mundo com carinho, ela é muito grata pela vida, ela faz de tudo para fornecer sua sombra e também suas frutas ali para todo mundo que passa. E a outra já era aquela cri-cri, mal-humorada, jogava as folhas em quem sentasse debaixo dela, não queria dar sombra para ninguém. E aí, ao perceber que uma árvore era mais querida do que a outra, essa que era a cri-cri se arrependeu. E aí ela tentou dar os primeiros passos em busca de ser uma árvore melhor, né? Já ia falar uma pessoa melhor. O livro ele é muito interessante no sentido de proporcionar às crianças e aos adultos também, né, essa reflexão sobre o próprio comportamento. Quantas vezes a gente se acha vítima ali, né, de uma situação e nós, na verdade, não estamos vendo alguma coisa de uma maneira totalmente deturpada, equivocada. E, infelizmente, né, quando esse comportamento se arrasta por muito tempo, é muito complicado a gente conseguir dar a volta por cima, como aconteceu aqui com a árvore mal-humorada. Então, assim, é um livro sobre recomeçar, sobre ser diferente, sobre se autoconhecer. É muito legal. A edição da Inverso tá bem caprichada, as ilustrações são muito lindas, do Henrique Neves. E eu super recomendo. A Festa dos Sete Reinos em O Espelho da Empatia também foi mais um livro recebido em parceria com o Inverso. E aqui a gente vai conhecer a Belardo, que é um pinguim muito lindo, e sua amiga, a borboleta Violeta. Então, Violeta acha o Abelardo muito estabanado, muito medroso. E aí, o Abelardo cresce e começa a acreditar
né, no que a sua amiga Violeta acha dele. Até que ele procura a Coruja Celeste, que lhe propõe lutar para deixar de ser assim. E para isso ele tem um grande desafio, que é atravessar a floresta, vencer o dragão e encontrar o espelho da empatia. E foi muito legal ver esse pinguim tão lindo nessa missão tão complexa, né? E sim, algumas coisas dão certo, algumas coisas dão errado nessa grande aventura, mas eu entendo que o Abelardo ele aprendeu muito e, sobretudo, ele conseguiu mesmo cativar e levar os leitores sobre acreditar na própria força. Eu acho que é um excelente livro para ser lido com crianças. Eu acho que, com a ajuda dessa história, todos nós somos capazes de perceber e de enfrentarmos nossos medos com mais coragem. A edição também é muito, muito, muito linda e eu fiquei com muita vontade de ler os outros livros da autora. Então, super recomendo. A autora Palmira Reine me enviou 2 livros infantis em e-book e eu achei uma boa oportunidade de fazer a leitura junto com a minha filhinha de 4 anos. O primeiro foi Chapeuzinho no Pelô, em que a Chapeuzinho Vermelho vem passar uns dias aqui na Bahia. E um certo dia em que ela sai na rua, ela vê o Dom Lobão seguindo os seus passos. Então, ela vê ali que ele pode atacá-la a qualquer momento, e aí ela explica para ele, né, que ele não precisa comer crianças necessariamente para ser feliz, nem para viver, e que ali na Bahia tem diversos pratos deliciosos em que ele pode se esbaldar. Eu achei bem legal a sacada da autora, eu acho que é um livro que valoriza a cultura, valoriza a culinária brasileiras, então eu recomendo. E o outro livro da Palmira Reine, que é o Abelardo, Chocolate que Queria Ser Amargo, vem trazer a história de um chocolate doce que queria ser amargo. Ele tem toda uma família de chocolates que são docinhos, mas ele acaba procurando saber qual era o problema de não ser docinho como os outros, de ser amargo. E assim ele começa uma série de aventuras e que consegue mesmo levar ali o leitor dentro de uma história muito gostosa. Minha filhinha tem 4 anos, ela entendeu super a história e ela riu bastante, decorou o nome de todos os familiares do Abelardo, um sucesso. Então eu super recomendo. Bom, gente, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo se vocês já leram ou têm vontade de ler algum dos livros que eu menciono aqui. Não deixa de seguir também lá no Instagram, porque a gente tem um contato mais próximo por lá. A minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.